Olá pessoal, meu nome é Jucicleide e estamos aqui para a nossa segunda aula de introdução ao grego. E aí, vocês já estudaram o alfabeto? Já memorizaram? Eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês memorizarem pelo menos 5 letras a cada dia da semana, em 5 dias você vai ter memorizado todo o alfabeto grego. É importantíssimo você fazer essa memorização, esse exercício de memorização, porque vai te habilitar a ler os textos no original. Ainda que você desconheça as palavras, mas não tem problema. Para isso existem dicionários, os léxicos, existem várias outras opções para você saber a tradução da língua. Então, todas essas ferramentas, você precisa ter habilidade no uso da tradução, tá? Então, hoje a nossa segunda aula, nós iremos estudar sobre os casos. Caso indica função. Bem, gente, vamos chegar agora num momento delicadíssimo do estudo. Você não pode perder nenhum slide, você não pode perder nenhum momento dessa videoaula, tá? Qualquer dúvida, você coloca ou no grupo, ou então você envia a pergunta para a plataforma, que nós iremos tentar dirimir, sanar na medida do possível essa dúvida, porque sabemos que aula à distância tem, né, essa dificuldade aí de nós, em tempo hábil, tirarmos a dúvida do aluno. Mas se você tiver alguma dúvida, você guarda essa dúvida, escreve aí no seu caderno, nos seus apontamentos. Sim, outra coisa importante é você ter um caderno só para grego, para os exercícios, né? Ou um caderno, uma pasta, para que você possa exercitar a escrita, ok? Bem, hoje nós vamos estudar sobre os casos. Caso indica função é o próximo slide, que diz o seguinte: diz respeito à função que uma palavra desempenha na frase. Pode ser de sujeito, objeto direto, objeto indireto. No grego, cada função diferente é determinada pela terminação da palavra. No grego koiné existem os seguintes casos: nominativo, que é o nosso substantivo, sujeito; genitivo, que dá a ideia de posse; dativo, que dá a ideia de objeto indireto; acusativo, o objeto direto; e vocativo, que é vocação, chamamento. Então, cada palavra em grego, ela se declina, ou seja, ela é formada por uma raiz e uma desinência. O que vai indicar o papel dessa palavra na frase não é a sua posição na frase, como em português, né? Por exemplo, em português a gente diz: o cachorro mordeu o menino. Cachorro é sujeito, né? Menino é objeto. Mas se a gente modificar a posição e disser o menino mordeu o cachorro, então o menino se torna sujeito e o cachorro objeto. Em grego, koiné, não funciona assim. Não é a posição da palavra na frase que vai indicar qual é a sua função. Então, ela pode estar no final da frase, a palavra, e ela é um sujeito. O que vai determinar é a desinência. E essa desinência, né, no próximo slide nós vamos falar, ela diz qual é o caso, o gênero e o número. Em grego, koiné, nós temos 3 gêneros, que são masculino, feminino e neutro. Esses 3 gêneros, eles têm desinências próprias, e número, que é singular ou plural. Veja aí no próximo slide os casos do substantivo grego. Na realidade, originalmente existem 8 casos, mas nós iremos estudar 5 casos, porque alguns desses casos, eles se aglutinaram. Por exemplo, o nominativo, o genitivo ablativo, que é o genitivo; o locativo instrumental dativo, que virou só o dativo; o acusativo e o vocativo. O nominativo é usado principalmente para indicar o sujeito na frase. Esse é o caso nominativo. Se for masculino, a desinência é em ômicron. Se for feminino, a desinência é em alfa. E se for neutro, a desinência é ômicron ni. Vocês vão estar habilitados a entender o que estou falando se vocês já tiverem memorizado o alfabeto. Eu espero que nessa segunda aula vocês tenham essa competência para acompanhar os próximos slides. Senão,
de fato, eu estarei falando grego para vocês, ok? O próximo caso genitivo, ele indica posse ou origem. O dativo, ele como tem essa função de objeto indireto, então ele vai ser acompanhado por uma das três preposições, com, no ou para. O acusativo é o objeto direto na frase e o vocativo é usado para exclamação, invocação e chamamento. Vamos para o próximo slide, que tem um exemplo. Eu vou ler o texto aqui no original e nós vamos ver os casos que regem esse texto. Paulos, apóstolos, Cristo Iesu, dia telematos teu, tos hagios tos usim, en Efeso, kai pistos, en Cristo Iesu, caris humin, kai eirene, apoteu patros remon, kai Kyrio Iesu Cristo. Se você não conseguir ler esse texto, é porque você não memorizou o alfabeto, você não conseguiu transliterar. Eu sugiro que você faça isso urgente, porque se não fizer isso, as próximas etapas não serão cumpridas. Então, nós vemos aí quais os casos nominativos, ou seja, quais são os sujeitos aqui nesse texto. Como é que eu vou saber? Fácil. Os que terminam com homem com sigma no masculino. Por exemplo, Paulos, apóstolos. Nós vamos ver aí outros nominativos mais na frente, como Irene, caris. Agora, o genitivo que dá a ideia de posse. Por exemplo, quando no texto diz aqui Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, indica que ele é apóstolo de Jesus. Então, esse de Jesus, o que vai gerar uma desinência diferente no final. Então, eu posso traduzir de Cristo Jesus, porque ele é um genitivo, que indica que Paulo é de Jesus. No próximo slide, nós vamos ver sobre essas declinações que eu estou falando aqui para você, certo? A primeira declinação são substantivos cuja raiz termina em alfa, que é o feminino. Como exemplo, glossa, língua. A segunda declinação são substantivos cuja raiz termina em ômicron. Anthropos é um exemplo, que significa homem. E a terceira e última declinação, os substantivos têm raiz que terminam numa consoante. Leva até o nome de declinação consoante. Por exemplo, polis, termina em sigma, significa cidade. Nós não vamos estudar a terceira declinação, que ela é um tanto complexa, só se você quiser se aprofundar, então você pesquisa aí numa gramática. No próximo slide, nós vamos ver os exemplos de terminações funcionais. Por exemplo, na língua portuguesa, a posição da palavra na frase indica a sua função. Como você vê aí o exemplo no slide, exemplo 1, Deus amou o mundo. Então, Deus é sujeito, amou o verbo e mundo objeto. No segundo exemplo, o mundo amou Deus. Então, eu troquei de posição as palavras. Logo, elas mudaram de função. Mundo deixou de ser objeto e passou a ser sujeito. E Deus deixou de ser sujeito e passou a ser objeto. Vamos ver agora a exemplo, próximo exemplo aqui, que é o nosso último slide, o exemplo em grego, as terminações funcionais. Por exemplo, nós temos aí no primeiro exemplo, Theos amou ton cosmon, ou ton cosmon amou Theos. Eu modifiquei as palavras de posição, mas a tradução da frase é a mesma, certo? Então, nas duas frases, a tradução é Deus amou o mundo. No próximo slide, nós vamos perceber que, para nós mudarmos a função da palavra em grego na frase, não é mudar a posição, e sim a desinência, que é essa última partezinha do substantivo. Então, como que nós colocamos? Rocosmos amou theon, ton theon. Então, eu posso colocar, ou seja, tanto rocosmos no final da frase, como no início e vice-versa, e a tradução vai ser a mesma. Se eu quiser colocar mundo como sujeito, eu tenho que mudar a desinência, ou seja, a parte final, a declinação da palavrinha na frase. Então, se eu quero dizer o mundo amou Deus, eu coloco rocosmos amou ton theon.
Bem, gente, na próxima nós iremos nos aprofundar nessas declinações e vocês irão amenizar todas as dúvidas, ok?